Olá, sejam bem-vindos a mais um ProID TV. Se você acompanha os nossos programas semanalmente, sabe que sempre procuramos trazer temas atuais com o objetivo de trazer alguma reflexão e alguma contribuição, principalmente com fundamentos cristãos. E nessa semana nós vamos falar sobre como lidar com a culpa. Em tempos onde as pessoas justificam, projetam, falam que a culpa é dos outros, como fica a saúde física e emocional das pessoas? No quadro esporte, uma entrevista com Lidiane Lessa, uma fisioterapeuta, que vai falar um pouco sobre Pilates. Você tem curiosidade? Eu também. E olha, o quadro gourmet segue essa semana e o William está mandando ver. Vai falar sobre um caldo muito especial. Lá no Morro do Fubá você vai conhecer hoje. Está excelente esse quadro. Fique por dentro, clipe musical e reflexão. É o ProID TV, está entrando no ar agora. Fique comigo. Culpa, uma palavra forte que tem levado pessoas a estágios fortíssimos de depressão. Como lidar, como vencer a culpa? É sobre isso que nós vamos conversar na nossa matéria principal de hoje. Roda o VT. Vivemos em uma sociedade cada vez mais doente por causa de sentimentos como remorso e culpa. Especialmente o sentimento da culpa aprisiona muitas pessoas, fazendo com que elas vivam um padrão muito destruidor, física e emocionalmente. Veja o trecho de alguns depoimentos de pessoas que viveram com sentimento de culpa por várias situações distintas. Não consigo me perdoar. Como é que vou chegar ao céu? E quando o Senhor pedir contas da morte do meu filho, o que vou dizer a ele? Como é que vou justificar o porquê de ter matado meu filho? Durante 10 anos, trabalhei em uma loja e nesse período roubei algumas vezes o caixa da loja. Os donos eram meus amigos. Me sentia culpado com isso. Sentimento de que poderia ser descoberto a qualquer momento e a culpa sempre me dominavam. Foram mais de 10 anos de traição conjugal. Consciência pesada, culpa, medo de ser descoberto, não aguentava mais sustentar essa farsa. Situações como essa acontecem com mais frequência do que nós imaginamos. A consequência é uma só, o sentimento da culpa. Normalmente, as pessoas não sabem a forma certa de resolver isso e tomam caminhos que só pioram a situação. Nada mais atual do que falar dos escândalos da Lava Jato. A cada dia, mais e mais pessoas são descobertas, porque anos esconderam seus roubos. No dia 21 de abril deste ano, um trecho da ciclovia Tim Maia em São Conrado, na zona sul do Rio, desabou, levando 2 pessoas a óbito. No decorrer dos dias, iniciaram as investigações para saber de quem era a culpa pelo desabamento. O engenheiro civil e conselheiro regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro afirmou que poderia ter ocorrido uma falha no projeto e disse que os autores do projeto deveriam ser chamados para se defenderem. O secretário de Obras disse que não há como afirmar que houve erro do projeto e que é possível que a culpa fosse da ressaca do mar, que foi mais forte que se esperava. Não foi culpa de quem projetou. Não foi culpa de quem executou a obra. Até pra onda quiseram jogar a culpa. Uma mãe tenta abortar um filho e não consegue. A criança nasce e essa mãe se arrepende e sente culpada pela tentativa de aborto. Se essa culpa não for curada, a mãe de forma inconsciente tentará compensar o que fez. A compensação poderá ocorrer de várias formas e nenhuma delas será saudável.
Uma forma de compensar seria, por exemplo, tentar satisfazer todos os desejos daquela criança. Outras pessoas se enchem de cursos, trabalhos e atividades, tudo para tentar abafar o sentimento da culpa. Mas qual o caminho para ser livre? Veja nestas matérias duas atitudes importantes que foram tomadas por pessoas para serem livres do sentimento de culpa. Depois de cometer o crime, o homem se arrependeu e foi à igreja. Após conversar com o pastor, decidiu confessar o crime à polícia. Por ter se apresentado, foi liberado após o depoimento. Suspeitos confessam morte no Espírito Santo e pedem perdão à mãe da vítima. Tive pena. Na hora sentia que meu filho estava comigo. Tirei um peso das minhas costas. Não negaria um abraço. Estou aliviada em ter falado com ele sobre Deus. Agora vou poder seguir em frente, continuar a minha vida, disse a mãe da vítima de 59 anos. Só quando entendemos que todos nós somos imperfeitos e sujeitos a erros, lidaremos com a culpa de forma certa. Principalmente quando entendemos que Deus nos perdoa dos nossos pecados, quando nos arrependemos verdadeiramente. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quais as implicações para quem vive com o sentimento de culpa, física e emocionalmente? No nosso quadro Entrevista de hoje, um bate-papo com o psicólogo Wilson Zósimo, e você vai tirar todas essas dúvidas comigo. Vamos lá? Em nosso quadro Entrevista de hoje, um bate-papo com o psicólogo Wilson Zósimo sobre a culpa. É isso mesmo, nós estamos tratando nessa semana como lidar com a culpa. Tanto as pessoas têm falado hoje sobre transferir, projetar, não reconhecer culpa, mas será que no fundo, não tem um sentimento de culpa, consciência pesada? O que isso pode gerar para corpo, para a alma, psicológica, para a psique, né? E principalmente para a qualidade de vida das pessoas? É sobre isso que nós vamos conversar com o psicólogo Wilson Zósimo. Olá, Wilson. Muito obrigado por nos receber aqui. Esse é um assunto relevante. Realmente há muitas pessoas aí que chegam, né, para serem tratadas e que a primeiro momento às vezes nem reconhecem que é esse o motivo do sofrimento delas. Se a gente pudesse falar em porcentagem, né? Quantas pessoas em porcentagem chegam e no processo do tratamento o senhor percebe que é uma culpa que existe dentro dela? Olha, é um assunto bastante controverso, difícil e para falar em poucos minutos, mas a grande verdade é que a maioria dos pacientes apresentam sempre, em algum nível, um sentimento de culpa, não é? E nós observamos isso no dia a dia do ambulatório, do consultório, onde os pacientes chegam com sofrimentos diversos, né? Mas também nós não podemos falar que a causa imediata ou a causa principal seja a culpa, né? É um fator causal. Causa está sempre dentro do indivíduo, nunca fora dele, né? E a culpa é exatamente um desses fatores onde a pessoa absorve a ideia. Ela tem a ideia de que ela fez alguma coisa errada. A culpa também funciona como um controle social, né? Se não te sentíssemos culpa, nós transgrediríamos, né, as leis da sociedade, enfim. Então é um assunto controverso porque ele é ao mesmo tempo paradoxal, porque se por um lado a culpa ela funciona como uma forma de organização social, por outro lado ele também pode ser causador de vários transtornos, né? Porque tem que se fazer uma diferença entre culpa e responsabilidade. Certo. Culpa, né, nos leva a um autoflagelo, uma autopunição e não é construtivo, enquanto responsabilidade é diferente. Você admite o erro e tenta mudar a partir daí. Aí isso não implica em autoflagelo, implica em você assumir a responsabilidade pelos seus atos, né? E tem um pouco de onipotência também na culpa, porque eu me coloco como centro do universo, centro de tudo, eu nego o outro, não é? Quando responsabilidade não, responsabilidade implica em relacionamento, né? Qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, e culpa é sempre uma coisa muito eu, né? Muito egóica, a pessoa sempre está pensando que eu sou o centro, eu sou o responsável por isso, o culpado por aquela coisa acontecer, quando na verdade nós sabemos que as coisas acontecem no meio independente de nós próprios, né?
Mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Então, culpa sempre leva a pena. E a pessoa que não sabe lidar com responsabilidade e culpa, como o senhor acabou de apresentar agora, e realmente se penaliza, quais transtornos ou patologias ou síndromes, né, que podem vir a acontecer por causa de um sentimento de culpa? Isso pode levar a transtornos alimentares, a transtorno de ansiedade, a depressão, a comportamento agressivo, impulsivo, a insônia, enfim, diversos transtornos que são exatamente consequência dessa desarmonia psíquica em torno dessa falha no entendimento de si mesmo, né? Então é melhor eu dizer, assumo o erro do que o erro que eu cometi tal erro, o que eu posso fazer a partir disso para me mudar, né, e contribuir com o meio e ter essa inter-relação positiva. Certo. É diferente. É lógico que ficou claro para todo mundo, você que está assistindo, né, que a culpa ela pode gerar um transtorno mediante um conjunto de coisas, né, como o senhor está falando. Bom, mas às vezes há uma situação muito clara. Uma pessoa que estava dirigindo, olhando no celular e atropelou uma pessoa e chegou ao homicídio, né, à morte. Então, ali é um fato... A pessoa está bem, ela está bem emocionalmente antes daquilo ali, não está acontecendo nada, um cidadão comum que está com psique em ordem, né? E de repente, por uma distração, uma imprudência, ela mata uma pessoa. Né? Então isso é muito forte, vem um sentimento de culpa ali, né? Mas falar sobre o assunto, reconhecer, é curativo, esse é o caminho. Por exemplo, pode haver pessoas que chegam aqui que elas, talvez no primeiro, na segunda, terceira sessão de aconselhamento, elas não falam exatamente o que as faz sofrer. Mas quando esse assunto chega, e algo que talvez ela não contou para ninguém, uma coisa que ela guarda, um aborto que fez, né? Uma coisa grave, né? Que quando ela fala sobre isso é curativo? Fundamental, né? Porque como você falou, num caso como esse, a pessoa não estava com a intenção de repente, cometer um homicídio no trânsito, ou se distraiu e tal. De qualquer forma, não deixa de ser um erro cometido. Certo. E por imprudência, por invigilância, quer dizer, nós erramos enquanto seres humanos exatamente por nossa imperfeição, por nossas imperfeições, né? E o importante é que a pessoa não cometa de novo, principalmente quando é por uma questão de invigilância, de imprudência, de atos que você pode evitar. Mas lógico que ela vai sentir uma dor grande, principalmente quando ela tem essa consciência, né, de ter sido responsável por isso aí. E aí entra uma coisa importante, aprender a se perdoar, né? E também é muito curativo receber o perdão do outro. Exatamente, o que é diferente de esquecer. Esquecer é amnésia. Né? Quando você comete um erro, quando alguém comete um erro, ninguém esquece. Se você cometeu, né, fez alguma coisa contra mim, eu posso te perdoar. Isso não significa que eu vou esquecer. Se eu esquecer, eu estou com um problema de memória, eu estou com amnésia. Eu vou lembrar sem sofrimento. Por quê? Porque eu reconheço que você pode errar como eu também posso. Né? Nós somos imperfeitos. Né? É lógico que pode abalar nossa relação durante um bom tempo, mas isso não pode ser uma situação limitadora da minha existência ou da nossa coexistência. Né? Lógico que a gente está falando de coisas mais... Quando uma coisa é muito grave, a coisa pesa muito mais, né? É preciso mais tempo, mas o princípio é o mesmo. É porque hoje está na moda passar a culpa para o outro, né? Nós vimos, por exemplo, o caso lá da passarela, lá do Rio, que o mar tomou a passarela, caiu e algumas pessoas, infelizmente, faleceram. E a prefeitura diz que a culpa não é dela, a empresa que fez a obra diz que a culpa não é dela e é só uma transferência de culpa. Mas, Wilson, no fundo, o responsável deve sentir, né, a culpa e isso deve fazer muito mal, né? Mas se for uma pessoa que não tenha, né, um quadro psicopático e está tentando se defender com medo da punição, né, o que seria, né, natural, né, a pessoa vai realmente amargar uma culpa e depende do que envolveu isso aí, da gravidade, né, do que quantas pessoas morreram e a pessoa realmente fica com aquilo dentro de si e isso pode gerar um transtorno a longo prazo realmente. E a pessoa vai precisar de tratamento, é o chamado transtorno de estresse pós-traumático. Mais uma vez, muito obrigado, senhor. E a gente se vê no próximo quadro Entrevista na semana que vem. E nós vamos para o break comercial. Não sai daí, não.
A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade. Há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e Estamos de volta com o ProEd TV, que nesta semana está falando sobre como lidar com a culpa. E no último quadro, reflexão, que vai alcançar o seu coração, eu tenho certeza disso. Mas agora vamos de esporte. O William Martins visitou um estúdio de fisioterapia, de Pilates, com a fisioterapeuta Lidiane Lessa. Vamos falar um pouco sobre essa atividade física que tem crescido tanto no Brasil e trazido qualidade de vida. Que bom estar com você aqui nesse quadro no ProEd TV, falando um pouquinho, né, sobre a atividade. Né, você que está em casa, de repente querendo iniciar uma atividade, quem sabe essa não é a oportunidade, né, a gente consegue convencer você a iniciar uma atividade. Então, estou aqui com a Lidiane. Tudo bem, Lidiane? Tudo bem, William. Então, a gente vai falar um pouquinho para você, os benefícios, né, do Pilates para você. Então, presta atenção que a Lidiane vai falar um pouquinho sobre você. Lidiane, quando começou o Pilates no Brasil, né, eu vejo assim, hoje, a maioria, né, dos estúdios, a gente passa na beira da praia, a gente passa em qualquer lugar, a gente vê muitos estúdios. E hoje é uma onda no Brasil, né? Como começou e quais são os benefícios do Pilates? Olha, o Pilates ele foi feito, né, pelo Joseph Pilates. Ele é alemão, então em 1912 ele começou a técnica, né? Ele nasceu muito doentinho, então ele precisou trabalhar o condicionamento físico dele. Ele fez muitas atividades, esqui, boxe, balé. Então ele trouxe para os exercícios de Pilates algumas técnicas, né, algumas posições dessas atividades. Ele foi preso, né, ele era alemão. Aí, na época, um pouquinho antes da Primeira Guerra, ele foi para a Inglaterra. Aí, um alemão na Inglaterra, ele foi preso, né? Ele ficou em concentração lá, né? Ficou preso. E, nessa época, teve a gripe também, uma gripe muito forte, que matou muita gente na época. Então, ele começou... As pessoas que faziam exercícios com ele lá dentro da prisão não ficavam doentes, não eram contaminados com essa gripe. Então, ele começou, depois que saiu da prisão, ele começou esse trabalho reabilitando as pessoas, né? Ele pegava as molas das próprias camas, dos acamados mesmo, as pessoas ficavam doentes, e ele usava essa mola como resistência, né? Aí juntou todo o conhecimento que ele teve desde novinho, né? Juntou tudo e começou a inventar, né? A praticar esses fortalecimentos, esses alongamentos, tanto que os nomes, né, dos aparelhos Barrel, né, ele usava um barril. Aí tem esse daqui que é o Cadillac, tem esse daqui que é o Reformer, a Chair. Então são a cadeira, né? Então ele usava recursos dele ali fáceis e que ele adaptava para fazer as resistências mesmo. Então trouxe, só que ele gostava da técnica, ele fazia a técnica, ficava só para ele e alguns dançarinos e pessoas que gostavam, né, de fazer o fortalecimento. Só que quando ele morreu, aí a técnica se expandiu e isso foi em 1960, né? Os seguidores dele começou a expandir, aí foi o boom. Aí veio para o Brasil depois, né? Isso em 1960, chegou aqui, acho que em 82, 80, por aí, chegou as primeiras aqui no Brasil. Então, os benefícios.
Melhora muito a postura, né? Traz o fortalecimento, traz um alongamento, né? Numa atividade de Pilates, num dia, você trabalha todo o fortalecimento, né, de forma global, e o alongamento também. Então, e não tem idade, né? Pode ser do mais novinho até os vovozinhos. E eu tenho um aluno aqui, tanto de 11 quanto de 73 anos. Então, tem uma gama, assim. É isso aí, gente, ó. Estamos aqui no estúdio aqui com a Leidiane, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre as máquinas aqui e os grupos musculares, né? Que cada máquina dessa tem a sua função específica, né? Na atividade. Então a gente está vendo ali, né? Aquela máquina, a menina se exercitando, e aquilo ali, Leidiane, que na verdade você trabalha, quais são os grupos, né, musculares e os benefícios daquele exercício? Esse exercício é bem interessante porque eu consigo trabalhar, né, a coordenação, né, que é uma perna, a gente trabalha o lado contralateral, que uma perna levanta e na mesma hora eu levanto o braço. Então eu estou trabalhando força de coluna, de glúteo, né, trabalhando a gente chama, né, dos eretores de coluna, trabalhando o posicionamento dela, coordenação, equilíbrio. A gente trabalha bastante coisa ali, sem contar a respiração, né? A respiração está sempre sendo trabalhada em todos os exercícios. Quase todos os exercícios, né, a gente faz com resistência da mola mesmo. Tem alguns que faz com a resistência e o peso do próprio corpo, né? Mas esse daqui, por exemplo, ele trabalha força ali de glúteo, trabalha a abertura, força em quadril. A pessoa vai, empurra a perna lá para trás e trabalha força de glúteo também. Olha, muito bom sempre estar com vocês aqui. Agora, né, a gente falou com a Lidiane, vamos falar com a Mariana, que é aluna, né, aqui no estúdio Metaforma. E eu quero ouvir de você agora. Você está aqui já, né, fazendo atividade. E o que você está sentindo assim, de benefício para você nessas atividades? Então, eu não tenho um mês ainda de Pilates, né? Vou completar final do mês. E procurei pelo condicionamento físico para ajudar na minha postura, né, que não é tão corretinho assim. E respiração, tudo. E já sinto a diferença, com certeza. Bom é fazer isso, né? A gente está aqui com a professora falando e a gente tem aqui, claro, né, uma aluna já sentindo todo o benefício, né, dessa atividade, tá? Então, ó, sem desculpa, hein? A professora aqui falou dos benefícios e a aluna comprovou aqui na prática como isso aí faz bem para a sua saúde, tá bom? Então, ó, espero você aqui no Metaforma. É isso aí, galera. Estamos aqui nesse programa aí ProEd TV e, claro, já acabando essa matéria maravilhosa aqui com a Leidiane. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o estúdio Metaforma, claro, é aqui com a Leidiane. Ela vai falar para você o seguinte, o endereço e como você vai chegar aqui e entrar em contato com ela, tá bom? Aqui é bem fácil de chegar. Fica no centro de São Pedro da Aldeia. Fica no Aldeia Shopping, próximo ao INSS. A entrada é no térreo mesmo, então é de fácil acesso, né? Para quem às vezes tem dificuldade de subir escada, aqui é bem fácil. Então, o telefone é 99-607-3485 e 2627-5460. Espero vocês aqui. E a gente vai melhorar esse bem-estar, esse condicionamento físico. Então tá aí, não tem desculpa, você já sabe aonde vir, como encontrar a Leidiane aqui no estúdio Metaforma, tá bom? Então você, o nosso convidado, vem aqui, ó, vai melhorar seu condicionamento físico e depois, ó, eu quero fazer a matéria com você aqui, valeu? Então até o próximo programa, muito bom estar com você, sempre aqui no ProEd TV. Semana passada o William Martins mandou muito bem no quadro Gourmet e nós convidamos de novo ele para trazer uma matéria super especial que foi lá no Morro do Fubá. Você vai conhecer hoje. Roda o VT. Que bom estar com você aqui nesse quadro, né, Gourmet no ProEd TV. Sempre muito bom estar com vocês. Claro, né, a gente faz esse programa de culinária e daqui a pouco a gente tem aquele bônus maravilhoso, delicioso. E é sempre muito bom estar com você toda semana. E ó, hoje a gente vai preparar um bobó à mineira maravilhoso. Eu estou aqui com a Débora Guimarães, com a Rosana Oliveira, essa galera que manda bonito na cozinha e vai ensinar pra gente fazer um bobó à mineira. Eu quero que você fique ligadinho, ó, que vai começar agora a receita daquele caldo maravilhoso
que você vai fazer aí na tua casa, tá bom? E se quiser convidar aqui também, ó, o gordinho vai, claro, né, fazer essa desfeita, eu vou estar aí comendo com você. Por enquanto, você vem comigo, que agora eu vou... Como é que você aprendeu a fazer isso, Débora? Como é que você trouxe essa receita maravilhosa pra gente? Então, eu trabalhava no salão, aí uma senhora veio de Minas há uns 7, 8 anos atrás, começou a frequentar o nosso salão, e aí ela foi e falou que lá fazia esse caldo, nesse tempinho frio, ela foi e falou, lá a gente faz um caldo da mineira, falou do caldo de pinto também pra gente. A gente vai e aí fazer o começamos caldo de pinto, a fazer. hein? Vamos fazer o caldo de pinto, mas vamos lá. Aí começamos a fazer, e aí tá até hoje. Isso já tem 8 anos. 8 anos. Que caramba, ó. Então vamos lá nos ingredientes. Rosana, que já fez, quando a Rosana faz, ela passou pra Rosana, a Rosana tá sempre fazendo esse caldo pra gente, e ela vai falar dos ingredientes que leva o bobó à mineira. Vamos lá, Rosana. Então, vamos começar. São para 10 pessoas, são 2 kg de aipim, 4 cebolas, 4 tomates, 2 pimentões, 1 pé de cheiro verde, 1 pé de coentro e 1 pé de salsa. Aí vamos nas carnes. Meio quilo de carne seca, meio quilo de bacon, 3 calabresa, 3 linguiças finas, meio quilo de bacon e meio quilo de costelinha e meio quilo de lombo só e uns 4 dentes de alho. E a gente já pode comer? Não. Não? Não, então vamos lá. Qual é o Processo, né? A gente descasca aipim, né? Bota para cozinhar na água e sal. Depois que ela estiver cozida, separa a aipim com a água, né? O tomate, a cebola e o pimentão cortar em cubos, né? Bem pequeno já. Bem pequenos. A carne e as linguiças também cortar tudo pequenininho, né? Aí depois escaldamos as carnes salgadas, né? Depois de escaldar as carnes salgadas, né? Separa. Aí em uma panela botamos um pouco de azeite e botamos o bacon para fritar. Pode ser? Pode ser. Então, gente, olha só. Tem um detalhezinho muito importante pro bobó, a mineira ficar naquele ponto maravilhoso e saboroso, igual a gente vai mostrar para você. Só que é o seguinte, depois que ela separa, né, a mandioca, ela bate a mandioca, né, eu acho que é separado com a água, né? Separa a água do... Na água que cozinha ela, você vai bater. Certo. Entendeu? Aí se você acha necessário colocar mais água, você vai colocando, porque quando eu faço lá em casa, eu faço uma quantidade muito grande. Então, às vezes, a água que a gente coloca para cozinhar a mandioca não dá. Certo. Entendeu? Aí eu vou acrescentando um pouquinho de água. Ah. Mas a água que eu cozinho ela, eu bato. Então, olha Não jogo só, fora. a água que você cozinha a mandioca, você separa a água e depois você vai bater a mandioca junto, é isso aí? E daqui a pouco você vai lá, já colocou o bacon, tá dando aquela dourada no bacon, e daqui a pouco você vai colocar a linguiça, vai mostrando os outros ingredientes. Eu creio que primeiro você coloca o quê? A cebola? Qual a que você coloca primeiro? Depois das carnes, depois, primeiro o bacon, depois a costelinha, a carne seca, o lombo. Aí depois, por fim, as linguiças, porque fica mais rápido. Certo. Depois que tiver tudo douradinho, aí você pode pôr todos, cebola, tomate, pimentão. Certo. Por último, os verdes, folhados. Ah, legal. E também o coloral. Ah, tá, o Pra coloral. dar uma corzinha. Ah, legal. Sempre coloral, nunca extrato. Então, Perde o ponto. Perde o ponto, né? E também altera um pouquinho o sabor, né? Então, galera, ó, daqui a pouquinho a gente vai apresentar pra você esse bobó à mineira que vai ficar maravilhoso. Olha a textura, né? Esse aqui ela bateu só junto com a água, né? Com a mandioca, ó. Cozinhou, separou a água e depois ela bateu junto. Olha a textura maravilhosa, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como realmente vai ficar. E claro, né? Coisa maravilhosa é a gente, daqui a pouquinho, experimentar essa delícia do bobó à mineira aqui no ProID TV, nesse quadro gourmet, tá bom? Valeu, muito bom sempre estar com vocês. Então tá lá, a galera já colocou todas as linguiças, o bacon, né, dando aquela dourada maravilhosa. E daqui a pouquinho a gente vai botar mais os outros ingredientes, que entra por último, né? O pimentão, o tomate
a cebola, né? Eu creio que o tomate vai ser um dos últimos a entrar, porque a cebola tem uma textura, né, diferente, o pimentão também, né? E o tomate. Depois, claro, né, por último, já bem no finalzinho, começa a entrar os ingredientes verdes, né? Bom, os ingredientes que a gente falou, que a gente teria que acrescentar, né? Dentre o tomate, né? O pimentão, a cebola. Agora vai a cebola junto com o alho, é isso, Débora? Juntamente com o alho. Aí você coloca ali também, você espera que o tempo dele também dá uma douradazinha também. Esse aqui. Dá uma dourada, aí a gente joga o pimentão. É rápido, esse processo aqui é bem rápido. Esse aqui é bem rapidinho, né? Tá porque legal. Porque também não pode murchar muito, porque eles vão cozinhar junto na carne, entendeu? Tá. Olha só, galera, a gente já deu aqui para vocês, né, os ingredientes que foi, né, a cebola, né, juntamente com o alho, e agora na segunda etapa vai o pimentão. Pimentão. Então, a gente viu todos os ingredientes, né? Nós vimos a cebola, o pimentão e agora, por último, o tomate, né? E até murchar, que ela falou que esse aqui não vai dourar, né? Nem o pimentão e nem a cebola, nem o tomate. Então, são os últimos não, né? Desses ingredientes aqui, os legumes são os últimos a colocar. E o colorau agora para dar aquela coloração maravilhosa, né? Ficar mais apetitoso o nosso bobó à mineira. Bom, agora depois de todos aqueles ingredientes, né, que a gente já falou, da cebola misturada com o alho, né, do pimentão, tomate e agora... Agora vai entrar salsinha, cebolinha e coentro. Isso. Então, agora você coloca ali... Aí vocês não tem muito tempo, né, porque ela é bem rapidinha. Joga, deu aquela refogada, pode jogar já entendeu? A base. Então, olha, cara, presta atenção, pode fazer na sua casa. Se você notou direitinho, maravilhoso. E também a gente vai deixar também o telefone de Débora para ela passar para você e você explicar melhor, tá? Bom, gente, chegamos aqui ao final desse prato maravilhoso que é o bobó à mineira. Bom, você viu aí os ingredientes todinho, coisa maravilhosa. Nesse noites frias, maravilhosa que tem feito, nada melhor para acompanhar um bobó à mineira, né? Aqui a Débora, né, que trouxe essa receita pra gente. Rosana que tem feito direto esse prato aí. E hoje a gente fez aqui para você experimentar. Agora, com muita alegria, com muita satisfação e com muito prazer, eu vou ter que, né, claro, né, experimentar esse prato para dizer para você como ficou. Dá uma olhada na textura, né? Coisa assim, cara, maravilhosa. Então vamos lá, uma porção, né?
2 porções, tá bom? Assim, 2 porções, né? E é claro que eu vou trocar porque tá quente demais, né? E o gordinho não vai aqui, né? O cara experiente na cozinha, né? Mas na área de comer, né? Claro, né? Eu vou dizer pra vocês, isso aqui tá maravilhoso esse negócio, hein? Cada dia que vocês fazem esse negócio, fica mais gostoso, mais maravilhoso. E olha, você que nos acompanha aqui nesse quadro, né, gourmet aqui no Proid, nós vamos fazer semana que vem o caldo de pinto, que ela falou, agora a gente vai ter que experimentar, fazer o quê, né? Enquanto você fica aí se deliciando, sentindo aquele desejo de você, né, comer esse bobó, eu vou seguir aqui comendo. Então, ó, foi muito bom estar com você nesse quadro aqui do Proid TV, tá bom? E semana que vem a gente vai estar juntinho aqui, gravando mais um programa, claro, né? Montando um caldo de pinto para você, tá bom? Então, até semana que vem, sempre maravilhoso, muito bom estar com você aqui, tá? Um beijão, até semana que vem. Valeu? Isso vai ser pra sempre. Vamos pro intervalo, mas é rapidinho, não sai daí não, hein? A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. Já estamos de volta e agora com boa música. É o quadro Clipe Musical chegando na parada. Imerecido é o teu favor, nada do que eu fiz me trouxe aqui, hoje aqui. Teu olhar não respirar, no horizonte eu vejo a cruz surgir. Vida em mim, tua graça me pra ser em ti, tão livre para amar. Tua graça me salvou do medo de viver, com medo de me ver, de asas pra voar. Imerecido é o teu amor, nada do que eu sou me trouxe aqui, hoje aqui. Nem a lua, nem o mar, nem os anjos vão me separar de Jesus. Tua graça me salvou de mim pra ser tão livre para amar. Tua graça me salvou do medo de viver, com medo do prazer.
E a reflexão de hoje é com o Tiago Rocha. Ele vai falar sobre como lidar com a culpa. Eu tenho certeza que essa reflexão vai trazer cura para o seu coração. Olá, você que nos acompanha no programa do ProID TV. Com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos para esse momento de reflexão. Hoje nós iremos falar sobre um tema relacionado ao sentimento de culpa. Você já tem acompanhado ao longo do programa, né? Mas para falar sobre como lidar com o sentimento de culpa. É um tema que muitas das vezes a gente se pergunta, né? É uma situação que todos nós nos encaixamos no dia a dia, porque quem não erra, né? Quem não comete algum erro, né? Alguma falha e às vezes não sabe lidar com esse sentimento, né? no nosso coração de reprovação, né? Por ter errado, por ter falhado. Se nós observarmos essa palavra, culpa, eu busquei algumas definições e achei interessante uma definição, né, que eu encontrei na internet, vários dicionários online, e um deles diz assim: culpa é o sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições. Então é aquele sentimento de reprovação por ter errado, por ter falhado, por ter cometido alguma imperfeição. Se nós observarmos a história da criação do homem à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, nós veremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem não tinha raiva, o homem não tinha medo e o homem também não tinha o sentimento de culpa, porque ele era irrepreensível, ele era santo, ele era alguém correto, íntegro, perfeito, porque ele era semelhante ao Pai. Mas você observa que Adão, quando ele peca, quando ele desobedece a Deus, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Ele ficou com medo, com vergonha, por conta de um sentimento de culpa. Isso acontece porque dentro de cada ser humano existe a tal da consciência. A consciência é algo que Deus colocou dentro de nós, seres humanos, e que ela nos reprova ou ela nos aprova. Quem nunca ouviu falar daquela expressão, poxa, fiquei com a consciência pesada, porque é a consciência que muitas das vezes nos reprova e muitas das vezes nos aprova. E quando a nossa consciência nos reprova, vem o sentimento de culpa. Muitas das vezes nós tomamos algumas atitudes erradas em relação a esse sentimento de culpa. O problema não é errar, porque todo ser humano, você que nos assiste, nos ouve, vai errar um dia, vai errar algum momento, seja com você mesmo, seja com outras pessoas. Nós somos seres imperfeitos, mas a questão não é errar ou não errar.